Vamos abrir, amados, a Santa Bíblia no último livro, o livro de Apocalipse. E agora eu peço a você que, se estiver perto de alguém sem a Bíblia, se aproxime desse irmão, dessa irmã, quer a sua Bíblia esteja no papel, quer no celular, e deixa aberta aí nessa página ou neste texto, porque nós vamos voltar a essas considerações, a esses versos nos próximos minutos. Queremos falar sobre o tema mantendo a fé diante das perseguições. E o nosso texto é Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 18. Ali nós lemos o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falara comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor, lida aos nossos corações. Como manter a fé diante das perseguições? Porque, queridos, queridas, a fé é algo essencial para o ser humano. De fato, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por isso, os apóstolos de Cristo certa vez lhe pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, verso 5. Mas e quando a nossa fé é atacada e periga sossobrar diante das perseguições? A fé é como uma chama de confiança, coragem e altivez que o ser humano carrega dentro do coração. Mas esta chama, por vezes, se vê atingida pelo sopro das tribulações, das adversidades, das perseguições. E então, alguns, em meio aos furacões da vida, ao sopro da adversidade, chegam a dizer: perdi a fé.
coisa terrível é perder a fé. Porque o ser humano pode viver 40 dias sem alimento, 4 dias sem água, 4 minutos sem ar. Mas como ele vai viver sem fé? Como ele vai viver sem esperança? De que maneira, meus irmãos e minhas irmãs, podemos conservar acesa e firme a chama da fé quando sobre ela advém o sopro das adversidades, das perseguições, das tribulações? Quando o inimigo atenta contra as nossas vidas, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando qualquer forma de preocupação, de aflição, de tribulação atravessa o nosso caminho, como podemos manter acesa a chama da fé? Eu acredito que esta passagem é muito apropriada, a passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 18, porque aqui estamos diante de um homem que enfrentou perseguições, mas conservou viva, acesa, a chama da fé. Amados, a perseguição é uma realidade, faz parte da nossa vida. João diz nos versículos 8, 9, 10 e 11, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João estava exilado em uma ilha rochosa, no mar Mediterrâneo, a ilha de Pátimos, um lugar onde os romanos despejavam os degredados, aqueles a quem queriam ofender, machucar de alguma forma. João estava então naquela ilha, separado dos seus amigos, dos seus irmãos, ele que já era avançado em idade, a essa altura contava com 92 anos, em uma região insalubre, sem um teto sobre a sua cabeça, sujeito ao frio da noite, ao sol causticante do dia. E que crime havia João cometido? Ele mesmo declara o seu crime, ele o confessa, ele diz, irmãos, eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Este foi o crime daquele homem. A sua fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo havia lhe custado um preço alto, o preço da perseguição. Mas isto, meus queridos, não deveria nos espantar. Em João capítulo 16, versículo 33, nós lemos, no mundo tereis aflições. Em Atos capítulo 14, versículo 22, nós lemos, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, nós lemos que todos aqueles que quiserem viver piamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, nós lemos que é com dificuldade que o justo se salva. Então aquilo que aconteceu com João, em certa medida e em algum momento, vai acontecer com todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E quando isso acontecer, quando a adversidade nos sobrevier, quando a perseguição se levantar, a chama da nossa fé será provada. Porque a perseguição, a enfermidade, a escassez, a contrariedade produzem tristeza, trazem lágrimas aos nossos olhos. Mas há um lado bom. Ao mesmo tempo em que a perseguição nos entristece, magoa e machuca, ela nos lembra que estamos no caminho certo, que estamos do lado certo. João disse, no versículo 9,
João se identificou no versículo 9 da seguinte maneira: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição. Ele se dirige aos leitores, aos irmãos e irmãs de fé, e diz: somos companheiros, estamos do mesmo lado. Amados, qual é a identidade do cristão? É um crachá? É um uniforme? Não, é a perseguição. Em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, Cristo disse: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, e vos injuriarem, e maltratarem, e perseguirem. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição machuca, a perseguição fere, mas a perseguição nos lembra que estamos no caminho certo, que estamos do lado certo, que estamos na companhia certa. Companheiro dos companheiros de Cristo. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor lá da Alemanha que se opôs a Hitler e ao regime nazista. Por fazer isso, ele foi preso. Na verdade, foi executado. Poucas semanas antes do final da guerra, Hitler ordenou a sua execução. Então agora aquele pastor, antes um membro respeitado da sociedade, cumprimentado, alguém que desfrutava de uma boa posição na sociedade, agora estava num cárcere. E Bonhoeffer estava ali na cadeia, onde escreveu a maioria dos seus livros, que ainda hoje abençoam tantos leitores, quando um outro pastor, passando pela cadeia, o viu atrás das grades, e se assustou, e disse: pastor Bonhoeffer, por que o senhor está aqui? E a resposta daquele pastor foi: e você? Por que você não está aqui? Muitas vezes, meus queridos, minhas queridas, a nossa fidelidade a Deus trará um preço. O nosso posicionamento ao lado de Jesus cobrará um preço. Mas esse preço é pequeno, perto do privilégio. Afinal, foi lá naquele lugar para o qual ele foi exilado, foi lá na ilha de Patmos, que João teve a visão, em que o céu se abriu e o futuro lhe foi revelado. Ah, diz João, eu estava ali naquela ilha, eu estava ali naquele sofrimento, eu estava ali naquela injustiça, por causa do reino e da perseverança em Jesus, eu estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas então eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como a voz de trombeta. E ali ele teve aquela visão maravilhosa, que escreveu no livro de Apocalipse, e que passados tantos séculos, continua a encantar, desafiar e fortalecer o povo de Deus. Sim, meus irmãos, a perseguição é uma realidade, mas o livramento é uma promessa. Quando estamos diante das perseguições, aquilo de que mais necessitamos, meus queridos, minhas queridas, é de uma visão do Senhor Jesus Cristo. Vamos imaginar por um instante, vamos nos colocar no lugar de João. Ele estava exilado em uma ilha rochosa e deserta. E ele estava ali colocado pelo Império Romano para definhar e morrer. Do que João precisava? O que Deus precisava mandar para João? Pense um pouco sobre isso. Mas até, pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que você acha que o João precisava naquele momento? Opção A, um helicóptero. Opção B, um submarino.
Opção C, os fuzileiros. Do que o João precisava? Do que você precisa quando você está sendo perseguido? Do que você precisa quando você está lutando com uma enfermidade? Do que você precisa quando é vítima de uma injustiça? Do que você precisa quando se vê preocupado com o sustento da sua família e o dia de amanhã? Do que você precisa? É interessante porque o que o João precisava certamente foi aquilo que Deus lhe deu. E o que Deus deu a João não foi um helicóptero, e nem um submarino, e nem um resgate. O que Deus deu a João? Deus deu a João uma visão de Jesus Cristo. Então, meus amados, minhas amadas, o que nós mais precisamos na hora da tribulação e da prova é ter uma visão de Jesus Cristo. O que nós mais precisamos na hora da tribulação, da perseguição e da prova é olhar para Jesus. Como nos diz a palavra do Senhor, nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se você tem sido vítima de perseguições e angústias e dificuldades e dores, e você se encontra desassossegado, amedrontado, essa noite, o que Deus tem para você não é um helicóptero, não é um submarino, não é uma receita mágica, não é um exército. O que Deus tem para você essa noite é uma visão de Jesus Cristo. E é para Ele que você tem que olhar. É nele que você precisa fitar os seus olhos. Olhem só, vamos ao texto, versículo 12 em diante. João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem. Essa expressão, filho de homem, ou filho do homem, era a expressão predileta usada por Jesus para se referir a si mesmo, ao longo do seu ministério. Jesus extrai esta expressão do livro do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, nós encontramos esta visão neste livro que guarda tantas semelhanças com o Apocalipse e tantos pontos de contato com o Apocalipse. Em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, o profeta diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem, a mesma expressão, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Estava falando de Jesus. Então quem João viu foi Jesus, um semelhante ao filho de homem, com poder e toda a glória. E essa visão trouxe alguns símbolos, porque o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Jesus se apresenta nesse livro, descreve-se nesse livro por meio de símbolos, de imagens que são preciosas. Vamos examiná-las uma a uma. O texto começa nos dizendo que aquele que estava diante do João, como semelhante ao filho de um homem, vestia uma roupa talar e estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A roupa de um sacerdote, porque Jesus é o nosso eterno e sumo sacerdote. É aquele que intercede por nós, é aquele que nos leva a Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, símbolo da sua pureza, da sua santidade, da sua perfeição. Uma lembrança daquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas diferentemente de nós, em nada pecou. O texto diz ainda no versículo 14, os seus olhos eram como chama de fogo, a sua onisciência, aquele olhar que nos atravessa, aquele olhar que nos conhece, aquele olhar que nos faz um diagnóstico,
aquele olhar de quem não podemos esquecer, nem esconder as nossas tristezas, temores, vergonhas. Podemos colocar uma máscara no rosto, vestir o nosso melhor sorriso e dizer para todo mundo, vai tudo bem. Mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, enxerga o nosso coração. E sabe dos nossos temores, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. Ele de fato nos enxerga, Ele de fato nos conhece. O versículo 15 diz que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Outras versões dizem bronze refinado. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Símbolo da sua firmeza, da sua autoridade. Os pés que caminharam sobre as ondas, amém? Os pés que esmagaram a cabeça da serpente, os pés de Cristo. Também nos diz a palavra do Senhor, a sua voz era como a voz de muitas. A mesma voz que um dia disse, haja luz, e o universo se fez. Tinha ele na sua destra, diz o texto, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, o poder da palavra de Deus, da autoridade do Senhor. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força, a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Então Cristo se mostra a João, naquele instante de adversidade, de tribulação, para dizer a ele, olha, lembre-se do tamanho do seu Deus. Lembre-se do poder do seu Salvador. Porque, queridos, quando a gente entra em desespero, quando a chama da fé bruxuleia ou apaga, é porque a gente esqueceu o tamanho do nosso Deus e o poder do nosso Salvador. Há uma frase que diz, não diga ao seu Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Certo ateu disputava com um crente e disse-lhe, mostre-me Deus, mostre-me Deus. E aquele cristão disse, eu não posso lhe mostrar Deus, mas eu posso lhe mostrar um dos representantes dele. Tudo bem, vamos lá fora. Era meio-dia, o sol brilhava a pino, e o crente disse para o ateu, pode olhar, ele está ali. O ateu disse, você está louco? Ninguém pode olhar para um sol desses. E o cristão respondeu, se você não consegue olhar para um dos representantes de Deus, um dos embaixadores de Deus, um dos mensageiros de Deus, uma das pequenas criações de Deus, você quer olhar para Deus? Quando Jesus se mostrou a João, João disse, o seu rosto era como o sol, quando resplandece em toda a sua força. Então, é esta visão que precisamos resgatar à nossa alma quando a perseguição atravessa o nosso caminho. E aí, queridos, o que tem que acontecer? Se a perseguição é uma realidade, se o livramento é uma promessa, a confiança, por sua vez, é uma condição. Aconteceram 2 coisas quando Jesus se mostrou dessa maneira a João, versículos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Primeira coisa que aconteceu, quando João viu Jesus, naquele símbolo, naquela glória, no seu esplendor, a Bíblia diz que João caiu aos pés de Cristo. Na verdade, é o próprio João quem o afirma. Cai aos seus pés como morto. Isso tem a ver com reverência, tem a ver com respeito, tem a ver com a consciência diante de quem você está, quem Cristo é. Eu não acredito que João, tendo aquela visão de Cristo, cairia no sono.
Mas tem gente que cai no sono no meio do culto, não tem? Eu não acredito que João, tendo aquela visão de Cristo, diria, tá bom, Senhor, só um pouquinho, e iria conferir os zaps no celular. Mas tem gente que faz isso no meio do culto, não tem? Porque, queridos, nós nos esquecemos diante de quem nós estamos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e diante dele o universo treme, e os crentes se prostram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa foi só a primeira coisa que aconteceu. A segunda foi que aquele Cristo maravilhoso, poderoso e com tantos símbolos extraordinários, estendeu carinhosamente as mãos para o apóstolo e disse, não temas. Alguém se deu ao trabalho de contar e descobriu que existem 365 não temas na Bíblia. Isso significa que amanhã, quando você acordar, Deus já tem um não temas preparado para você. Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você. Não temas, João. Eu sou aquele que vive e reina para todos sempre. Eu sou o primeiro e o último, o eterno. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui agora estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Todo o poder e toda a glória me pertencem, disse Jesus. Então, João, confia em mim, espera em mim, vai ficar tudo bem. A Bíblia diz que nós devemos manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Você se lembra que enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as ondas, mas foi ao reparar no vento e nas circunstâncias que ele começou a afundar. Querido, querida, para que direção você está olhando? Se você olhar para Jesus, aquele que é o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos, aquele que tem as chaves da morte e do Hades, você o ouvirá dizer, não temas, estou com você, olha o meu tamanho, vai ficar tudo bem. Quando eu pastoreava em Paú, tinha uma ovelha, irmã Graça. Irmã Graça tinha 43, 44 anos, era mãe de 2 adolescentes e cuidava de 2 netas, que na verdade não eram de sangue, eram do primeiro casamento do seu marido. Morava no morro, numa casa de tábua, e ouviu do médico o seguinte diagnóstico: a senhora tem um problema no coração, que precisa ser tratado, mas não pode ser tratado. Se a senhora não fizer uma cirurgia, a senhora morre. Mas a senhora não tem condições de fazer uma cirurgia. Na verdade, se a senhora operar, o mais provável é que a senhora morra durante a operação. Não é fácil escutar um diagnóstico desse de um médico. Ou você morre, ou você morre. Ainda mais quando se tem 43 anos, 2 filhos adolescentes e 2 netinhas para criar. Irmã Graça olhou para Jesus. Fitou os olhos em Cristo, autor e consumador da sua fé. E respondeu para aquele médico: doutor, meu Deus é grande. Vamos marcar a cirurgia. Vamos fazer a operação. E o senhor pode ter a certeza de que eu não vou morrer. E assim foi. Foi o que aconteceu. E aquela irmã pôde dar o seu testemunho, e mais do que isso, pôde ter a alegria de ver os seus filhos e as suas netinhas crescerem e se tornar adultas. Porque para Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nada há de impossível. Jesus é aquele que venceu. Jesus é aquele que tem a chave. Porta que ele fecha, ninguém abre, mas porta que ele abre, ninguém fecha.
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, mantenhamos a fé firme em meio às perseguições. Este é o preço que pagamos por estarmos no caminho certo, no caminho que leva ao céu. Mas é também um privilégio. E lá na ilha de Patmos, eu acho isso tão interessante, lá na ilha de Patmos, João descobriu o que Davi já tinha descoberto. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, João descobriu o que Davi já tinha descoberto lá no Salmo 23, quando disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara me consolam. Davi já tinha descoberto, e João descobriu também que o mais importante não é onde você está, o mais importante não é como você está, o mais importante é com quem você está. Seja no vale da sombra da morte, seja numa ilha deserta no meio do oceano, seja num quarto de hospital, seja num casamento problemático, seja num emprego difícil, seja num momento adverso. O mais importante não é onde você está, mas com quem você está. E se estivermos com Cristo, se estivermos perto de Jesus, se estivermos ao lado do Salvador, segurando na mão que Ele nos oferece, seremos vencedores. Seremos mais do que vencedores. E conservaremos viva a chama da fé, mesmo diante do sopro das perseguições. Deus nos abençoe.